Fechou? Não? Ué. Fechou? Fechou total agora. Não tá funcionando, só um pouquinho. Deu um problema aqui, eu não sei o que aconteceu. Peraí. Acho que agora deu, ajustou. Estão me ouvindo? Sim, eu ouvi, Eugênio. Vamos ver. Opa, boa tarde, pessoal. Só mais um momento, enquanto nós vamos fazendo alguns ajustes e já iniciamos a primeira live do Humanas para Humanos. Uhum. Então vamos lá, boa tarde a todos, ótimo sábado. Meu nome é Maurício. Acho que eu vou iniciar de novo. Pessoal, meu nome é Maurício, sou professor na rede estadual de ensino, tenho formação na área de História e hoje nós estamos aqui para apresentar a nossa primeira live do projeto Humanas para Humanos. E hoje nosso objetivo e o objetivo desse canal vai ser promover o debate aí de temas sobre a humanidade e dar voz às minorias sociais e aí econômicas do nosso país. Ana? Oi, pessoal. Boa tarde para quem está acompanhando a gente ao vivo. Bom dia para quem vai assistir essa gravação. Boa noite para quem está também assistindo a gravação. Como o Maurício disse, é a nossa primeira live, né, do canal Humanas para Humanos, e o nosso quadro se chama, então, Café, né, com Humanas. Bom, por que a gente pensou nesse projeto? Né? Porque a gente sente que existe uma necessidade de ocupação dos meios digitais por profissionais, né, das ciências humanas, que aí são muito importantes para trazer reflexões, desconstruções de senso comum, de preconceitos. Então, a gente quer desmistificar as ciências humanas e tornar elas acessíveis, né, tornar a ciência humana acessível para qualquer pessoa, tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Bom, como eu disse, meu nome é Ana Carolina, eu sou formada em Ciências Sociais, em Pedagogia e também sou atriz, com formação técnica. Lembrando que a gente nunca para de estudar, né? Me especializei em Ética, Valores e Cidadania na escola, me especializei em Ensino de Sociologia no ensino médio e agora estou cursando uma especialização em Mídias na Educação e estou estudando licenciatura em Artes. Eu acho que nas horas vagas eu sou mãe, tá? Também sou professora da rede estadual, né, do estado de São Paulo. Leciono filosofia e sociologia na Escola Estadual Alcides Correia. Um salve para quem é da escola e está assistindo a gente. Muito obrigada, tá? Bom, o nosso tema de hoje, como foi veiculado aí no Facebook, é um bate-papo com a autora de um livro muito bom, chamado Mulheres, né, em Meio aos Espinhos, tá aqui, da Cristina Perin, tá? Eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre a trajetória dela, vocês já vão conhecê-la, tá? E por que o assunto de hoje é muito importante?
Bom, todo mundo sabe que a gente está em quarentena, né? Estamos em isolamento social, e esse isolamento social, ele tem trazido, então, consequências para o nosso convívio social, não só na questão de estarmos sem as nossas relações sociais com o convívio presencial, mas, sobretudo, nesse tempo, algumas questões que são emergentes na nossa sociedade vêm à tona com total força, tá? Um desses fatores, um desses casos que aparecem agora com muita força na quarentena, infelizmente, é a violência doméstica, tá? Lembrando que a violência doméstica, ela não é só respeito às mulheres, mas a qualquer pessoa que convive dentro de um lar, né, dentro de uma relação familiar. Mas hoje o nosso foco é falar sobre as mulheres, porque, como sabemos, mulheres fazem parte de um grupo vulnerável, então somos minoria, né? Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Polícia Militar registrou aumento de 44% no atendimento às mulheres vítimas de violência e de 46,2% nos casos de feminicídio. Bom, então eu deixo vocês com essa informação para a gente sensibilizar para o nosso debate, que então é primordial. Com vocês, então, gente, eu chamo para se apresentar e falar um pouquinho com a gente, então, a Cristina Perim. Olá, pessoas, boa tarde. Obrigada, Carol, obrigada, Maurício, pelo convite, é sempre muito bom. Eu falo que o objetivo desse livro sempre foi contar a história dessas mulheres, então esses convites são muito importantes para mim, porque eu consigo continuar fazendo esse bate-papo. Meu nome é Cristina Perim, todo mundo me chama por Perim. Eu sou psicobióloga, sou atriz também, tenho uma companhia de teatro que eu atuo hoje, que é a Companhia Vagalume de Teatro, e eu também sou escritora, me joguei nesse mundo, e um dos motivos foi realmente começar a escutar algumas mulheres, e a minha necessidade também de escrever sobre esse assunto. Mas quando eu comecei a escrever, surgiu uma crônica, que é a primeira crônica do livro, e eu pensei, poxa, eu não posso escrever um livro inteiro, né, um desejo meu escrever um livro, e sobre mulheres, não posso escrever um livro só com as minhas experiências, vai ficar algo bem raso, né? Então, eu decidi escutar essas mulheres. Então, fui conversando com várias e perguntando, você tem algum caso de abuso, já sofreu algum tipo de abuso, você gostaria de compartilhar com esse projeto? E apareceu uma enxurrada atrás da outra de mulheres querendo contar suas histórias, como denúncia, como desabafo, e foram meses bem intensivos, às vezes mandando mensagem no WhatsApp, às vezes a gente marcando um café, e a partir disso, desse estudo, desses relatos verídicos, surgiu Mulheres em Meio aos Espinhos, que são crônicas, baseados, então, todas em fatos reais. Ele é dividido de forma temporal, então ele passa por histórias de crianças, mulheres que quando eram crianças sofreram abuso, mulheres mais velhas contando suas histórias da infância, então vai passando por todos os períodos de mulheres e como ser mulher é opressivo, né? Então é praticamente um livro de relatos, né? Ana? Perim, eu sei que você já tem aí uma trajetória no movimento feminista, né? Acho que a gente se cruza bastante aí dentro desse contexto. A gente também tem uma peculiaridade, assim, uma coisa parecida, porque somos mães, né? Nos tornamos mães, eu me tornei um pouquinho antes, você um pouquinho depois. Eu não sei se você tem a sensação, né? Eu tenho a sensação de que a pauta feminista, às vezes, não contempla a questão da maternidade, pelo menos nos ambientes que eu sempre estou aí discutindo, não é uma pauta contemplada, né? Acho que as mulheres agora que são mães se sentem bem, muito mais solitárias e desamparadas durante essa quarentena, né, por conta da demanda que é muito alta. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, como que essa questão
da maternidade, ela aparece aí no feminismo, se ela apareceu aí nas suas pesquisas, na escrita do livro. Eu sei que tem bastante relatos temporais, né, de mulheres de outras gerações anteriores às nossas que passavam muito mais por esse tipo de sufoco, né, ou mesmo de se dedicar totalmente à maternidade. Queria que você falasse um pouquinho, então, dessa questão. É importante a gente sempre, quando a gente vai falar de minorias e resistência, da gente fazer o recorte, né? Porque, apesar de eu estar aqui representando as mulheres e falando sobre a importância desse tema, sobre feminismo, a gente tem que lembrar que eu sou uma mulher branca, cis, de classe média, e que o feminismo, ele se estende para vários grupos, né? Ele é uma coisa múltipla. Então, tem o feminismo negro, tem como a gente ver isso de vários âmbitos, né? Então, é lógico que certos grupos vão ter algumas pautas e vão ressaltar essas pautas, né? Eu posso falar que antes de ser mãe, eu já era feminista e tinha pautas de mães que eu nunca tinha ouvido falar e que isso nem passava pela minha cabeça. E você só vai realmente entender depois que você vira mãe, tá lá no dia a dia e você vê quanto isso pesa e quanto certas coisas não são trazidas à tona nesse meio da militância, mesmo porque é muito difícil uma mãe estar na militância, porque ela não tem tempo de militar, ela não tem tempo de ler. A quantidade de livros ou pesquisas que eu tenho feito desde que o meu filho nasceu diminuiu muito. E agora, então, até eu fiz recentemente uma live também falando sobre a literatura na pandemia. Como que você lê durante a pandemia sem creche? E aí a gente se cobra porque a gente não consegue estudar, porque a gente não consegue se informar. Ao mesmo tempo, tem todo aquele peso da sociedade que você tem que se exercitar, você tem que comer bem, você tem que ter paciência com seu filho, que você tem que educar, mas você tem que trabalhar. E a gente sabe também a realidade da maioria das mulheres, a maioria das mulheres é mãe solo, ou elas, então, são responsáveis pela casa, né, colocar dinheiro naquela casa. Então, é muita pressão e é realmente, como essas mulheres têm pouco tempo e o tempo dela é para a casa e para os filhos, é muito difícil você ver essas pautas sendo ressaltadas na militância. Mas elas vêm, sim, aumentando. Da mesma forma, por exemplo, que tem ressaltado muito para mim agora, as pautas sobre, por exemplo, mulheres com deficiência. Né, são mulheres invisibilizadas, a gente não sabe as pautas delas, elas não existem, a gente anda na rua, a gente não vê, a gente não fala. Então, eu tenho conversado muito, eu tenho seguido muitas meninas que estão limitando e trazendo cada vez mais essas pautas. E aí você começa a ver, junto, né, você começa também a ir atrás de militantes feministas negras e ver, poxa, eu não posso mais falar isso. Poxa, quando eu for fazer uma live, eu vou convidar uma feminista negra para falar sobre o racismo. Eu não vou falar do racismo, eu vou convidar uma. Mas nem passava pela minha cabeça sobre uma mulher com deficiência e quais as pautas dela. Então, é muito importante a gente entender que esses grupos são, sim, eles existem. Quais são esses grupos e quais são as suas pautas? E a gente tem que estar aberto para escutar elas. Porque como a gente não passa pela opressão que eles passam, eu não sei, por exemplo, a opressão que passa uma mulher com deficiência mãe, né? Como que deve ser. Então, por isso que é tão importante a gente ter espaços como esse, que estão acontecendo agora, para a gente ter essa reflexão e essa mudança na sociedade, né? Eu falo demais, vocês vão me orientando. Não, tá ótimo. Estamos aqui ouvindo e aprendendo um pouco. Nós, eu digo, aqueles que são homens e estão aí nos assistindo, com certeza deve valorizar a mulher, a mãe que tem dentro de casa, a esposa que tem dentro de casa, né, a tia, a avó, valorizar a mulher em si que tem dentro de casa, nesse sentido de respeitar e valorizar quanto é trabalhoso ser mulher nos dias atuais, principalmente também no tempo de pandemia. E aí, falando um pouco do livro, que é um livro extremamente interessante e também que deva se ter um pouco de... Se você não estiver preparado emocionalmente, você vai sentir os relatos desse livro com uma intensidade muito maior. Então, é o seguinte, eu vou ler aqui
um dos relatos, uns trechos aqui, que abordam os ciclos. Está lá na página 43, e está dizendo o seguinte, tem um relato lá, né, de uma das mulheres: depois de tantas mentiras e traições, terminamos. Um dia pude escutar da própria mãe dele: você fez com ela o que seu pai fez comigo e o que o seu avô fez com sua avó. Aí, cabe a pergunta, Peri, é possível romper com esses ciclos aí construídos ao longo da história? E aí, como é que o feminismo ele pode contribuir para a construção de novos ciclos para a mulher brasileira? É muito interessante a gente pensar nisso. Eu vou lendo as crônicas, eu vou lembrando delas, né? Porque cada uma, eu ainda tenho contato com algumas delas também, né? E é sempre muito forte saber que isso aconteceu com alguém do seu lado, ou que acontece com todo mundo, né? Ou tá tão normalizado, é tão natural que a gente não percebe que é abuso. Então, por exemplo, eu conto isso para todo mundo, que teve uma pessoa que eu conversei e perguntei se gostaria de participar do projeto, se tem alguma história, e ela falou, não tenho nenhuma história. Aí eu falei, tudo bem então, né? Aí eu publiquei o livro, ela comprou, leu, uma semana depois ela veio falar comigo, Perim, eu ia lendo e eu ia me identificando com várias histórias. Eu não te contei nenhuma porque eu não sabia que era abuso. Então, é onde vem a importância do feminismo, porque ele vem trazer isso como reflexão e como crítica. Porque está tudo tão enraizado, naturalizado, se a gente não traz... Gente, se doeu é porque tem alguma coisa errada, né? Se eu toquei alguma coisa e algum homem se sentiu, né, machucado, né? Vamos dar uma pensada, dar uma segurada, porque pode ser que você esteja sendo... pode ser não... Né? Todo mundo as mulheres também reproduzem o machismo porque ele está muito enraizado. Eu cheguei a fazer alguns bate-papos também num grupo de promotoras legais populares e a gente falou muito sobre carga mental. Eu vou falar sobre carga mental porque às vezes o abuso físico ele tá na cara, né? Você bate, fica roxo, quebra um osso, então é muito visível. A carga mental, ela tá aí todo dia para a mulher de um jeito tão pesado e como a gente naturalizou, a gente não percebe. E aí eu trouxe isso no bate-papo, que é muito interessante, falando dos ciclos, né? Como que o feminismo ele vem trazendo isso para a consciência. Antigamente, né, ainda existem os casos, mas era mais expressivo antigamente, que os homens não eram responsáveis pela criação e nem criação das crianças, dos filhos, e nem pelos cuidados da casa. Eles eram responsáveis por colocar dinheiro dentro de casa. Quando chegavam, a mulher não poderia fazer barulho, as crianças já deveriam estar dormindo, aquela coisa. Se vocês vão ler Como Ser Mulher, naquelas revistas de antigamente, são de não atrapalhe, ele vai chegar cansado, traga um chá, essas coisas assim, né? E a gente sabe que também existia uma certa violência em toda palavra, em toda conversa. O medo de se perguntar, o medo de se conversar, né? Essa mudança de patamar, né? De superioridade e tal. Eis que chegam as feministas e falam, olha, isso está errado, tá? Eu quero trabalhar, eu quero votar, eu tenho direito, eu sou inteligente, eu tenho capacidade. E os homens falando, não, literalmente, se você for fazer pesquisa, você acha mulheres são incapazes, mulheres são menos inteligentes, elas não vão conseguir votar, elas não vão conseguir, e etc. E hoje a gente está aí com as faculdades lotadas de mulheres, com porcentagem muito maior em várias áreas, e a gente mostrou que a gente consegue sim, que tem capacidade. Só que quando a gente saiu, são as esferas, né? Quando a gente saiu da esfera do privado e fomos para a esfera do público, a gente não soube, por falta de como estava muito enraizado isso, né, dentro da nossa cabeça, das mulheres, parecia que realmente a parte privada era de responsabilidade da mulher. Então, quando ela vai para a parte do público, ela carrega com ela agora duas obrigações, o privado e o público. E aí, nessa época, o homem fala, tudo bem, vai, cansei de lutar contra. Quer trabalhar? Desde que você continue aqui em casa fazendo suas obrigações, certo?
Então, não tinha essa consciência de que o privado também é obrigação do homem, vamos dividir as funções. Aonde já começa a carga mental. A mulher, hoje, ela tem que trabalhar, cuidar dos filhos e cuidar da casa. Então, cuidar dos filhos e cuidar da casa não é visto como algo que deve ser dividido, não é visto como gasto de tempo, é uma obrigação das mulheres. Isso faz com que nós, mulheres, investimos tempo na educação de uma sociedade, enquanto os homens têm tempo para não ter essa carga mental. Então, eles têm tempo para fazer curso, fazer faculdade, tomar uma cerveja, jogar um futebol, enquanto nós estamos em casa investindo esse tempo na educação da nossa sociedade, certo? Isso deveria ser incluído como uma obrigação da sociedade, começando a ver isso de uma forma mais social mesmo. Beleza, as feministas voltaram e falaram, bem, ó, não é assim não, tá? Você vai começar a discutir esse negócio certinho aqui, que você tem que começar a ajudar. A palavra foi ajudar. Teve resistência, né? Começou a lavar uma louça, né? Começou a levar o filho na escola e falar com orgulho, né? Não, eu ajudo a minha mulher. Não foi? Teve uma fase boa aí dos homens falando, não, eu ajudo minha mulher, eu levo o meu filho na escola, lavo uma louça, não é assim? Aí a feminista voltou, falou, bem, ó, não é mais ajudo não, tá? Agora a gente vai dividir meio meu trabalho, por que você trabalha também? Vai dividir, gente? E aí teve resistência de novo. Hoje os homens estão começando a entender, né? Quando alguém fala ajuda, eles já falam, não, ajudo não, eu divido. Eles estão, aprende, tem capacidade maravilhosa de aprendizado, os homens, tá? Vocês são capazes. Mas ainda não está 100%. Tem muita coisa ainda que está ainda aceita. E é muito engraçado, se você vai ler, quando antigamente eles falavam que nós mulheres não éramos capazes, éramos burras intelectualmente por causa do tamanho do cérebro, um monte de coisa assim, né? E hoje parece que os homens foram se adaptando para cada vez ficar mais burro, né? Porque, homens, entendam, a gente faz uma generalização, tá? Se você não se encaixa nisso, não leve para o pessoal, a gente está falando de uma maioria, tá? Também para ser uma coisa mais descontraída, né? Tá? Mas eles foram ficando um pouco burros, né? Então, por exemplo, eles não entendem, por exemplo, de proatividade, eles não entendem de divisão de tarefa. Então, eles precisam que tenham alguém, um gerente, para falar, olha, hoje você pode lavar a louça, passar no mercado e não se esqueça de comprar tal coisa. Quando que alguém falou para as mulheres o que ela deve ou não fazer, o que está ou não faltando na despensa, ou a roupa que o filho tem que levar para a escola, ou o que ele está aprendendo, ou o nome da mãe do amiguinho da escola, ou se ele é melhor em matemática ou não. Por quê? Da onde surgiu isso? E olha que engraçado como a culpa é sempre da mulher. E aí o homem não arruma a casa fica uma bagunça, e aí eu vejo em comentários, né, em Facebook, é porque a mãe não soube educar. É sempre a culpa da mulher. Sempre volta. Para você ver o quanto que isso está enraizado. E aí você discute, né? Olha, eu morei com a minha mãe até um bom tempo, e eu não fiz nada. Minha mãe era aquela dona do lar, né? Ela cozinhava, passava, enquanto eu estudava. Quando eu saí de casa, e por ela eu não saía nunca, só depois de casada, né? Mas eu era doida para sair de casa. Quando eu saí de casa, eu nunca tinha lavado minha roupa, eu nunca tinha feito comida. Aprendi bem, eu sou maravilhosa, minha casa é muito bem organizada, cozinho, delícia, sou vegetariana, faço uns pratos, uma lasanha de berinjela, você não acredita. Então, assim, porque as mulheres têm essa incrível capacidade maravilhosa, sabe, instintiva, natural da mãe Eva, assim, sabe, nascendo da gente, fala, não, você é capaz, né, e o homem não consegue. Será que ele não consegue? Ou será que a gente acaba também conseguindo cada vez girar a roda num ciclo onde é mais confortável? Então, é muito mais confortável. Frases que você escuta. É que eu sou distraído, né? É que eu pensei que você gostava de organizar a parte financeira, por isso eu deixava com você. A Carol tá rindo porque ela tá se identificando. E eu sei que um monte de mulher tá se identificando agora. Gente, se você conversa... Eu já fui em muitas rodas, muitos bate-papos com mulheres, e a reação é exatamente essa.
Quando eu converso com as mulheres hoje, né, agora que eu sou mãe, eu vejo mais, muitas mulheres vêm falar comigo, hoje, todas, se eu não falar, se eu estiver mentindo, uma não reclama sobre o relacionamento em casa. E agora, na época de pandemia, isso é escancarado, porque a gente está tendo que conviver ali, a gente não tem esse tempo, né? Porque é necessário para a nossa saúde mental ficar um pouquinho longe dos homens, sabe? Porque ter um homem, né? Ó, lembrando que não são todos, tá? Se você não é assim, tá tudo bem, não tô falando de você. Mas é da maioria, por causa da nossa sociedade, tá bom? Porque senão você começa a falar assim, homem, já vem algum falando, mas eu não, sabe? Ó, né? Tem também aquele tipo... Oi? Peri, eu posso depois, você finalizando aí, tem uma pergunta aqui, que é de um que está nos assistindo, é o João Francisco. Ele está fazendo uma pergunta aqui na página. Pode perguntar. Como os homens podem se policiar em relação às suas ações oriundas da educação machista que receberam na infância e também das mídias? Maravilhoso. Ó, primeiro, todo mundo tem que se policiar, tá? Inclusive as mulheres. Porque nós, mulheres, também reproduzimos o machismo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ver o tempo inteiro. Então, tudo bem se errar. Mas só de você se preocupar, de você estudar e você ler, ver vídeos, gente, é muito importante a gente começar a adicionar mulheres em tudo que a gente trabalha. Então, se você vai num lugar e você vê que, por exemplo, os livros que você compra são só de autores homens, você só vai ter uma percepção do mundo masculino. Comece a ler livros que mulheres escreveram. Leia Virginia Woolf, que coisa maravilhosa. Ó, eu trouxe 2 indicações lindas e maravilhosas para vocês. Moço que colocou esse comentário, leia o livro Um Teto Todo Seu, da Virginia. João Francisco Aguiar. João Francisco Aguiar. Ele fez o nome dele é João Francisco. João Francisco, leia esse livro. Comece a incluir isso na sua rotina, porque, gente, é muito difícil, até para nós, feministas, que estamos lendo, que vamos em roda de conversa, que estuda, a gente ainda escorrega pra caramba. Então, se a gente não está falando sobre isso o tempo todo, se isso não é importante para mim, reproduzir vai ser muito mais fácil. Se eu não critico, se eu não me informo, eu acabo reproduzindo. Como eu estava explicando dos ciclos, né? Que aí a gente foi percebendo como o feminismo, né? Como é importante a importância do feminismo. É engraçado que algumas pessoas têm medo dessa palavra. Eu conheço mulheres que falam, mas eu não sou feminista. E aí você vai ver as postagens delas, é tudo feminismo. Elas são a favor do feminismo, mas têm um medo, porque traz aquela carga de preconceito. Que feminista, sabe aquelas coisas mais absurdas que às vezes eu acho que já superou e não superou? Feminista é tudo caminhoneira, que não raspa a perna, que quer andar sem sutiã e que quer abortar. É isso que feminista é. Não vai ter um mínimo de estudo, não vai fazer uma pesquisa, não vai ver um documentário, não vai ver as pautas que elas estão lutando e os motivos pelos quais elas estão lutando. Às vezes, uma feminista traz uma pauta que você não se identifica. Mas, como eu falei, tem vários grupos de feministas, né? Com pautas diferentes. É importante a gente escutar elas. Do mesmo jeito que... Esqueci já o nome dele. Eu falei que eu sou ruim de... José Francisco. É o Jofra, Perim. Você conhece o Jofra? Então, às vezes, foi como eu falei, eu não conhecia a militância das mulheres com deficiência. Então, eu acabo reproduzindo muito o capacitismo, porque eu não leio sobre, não acompanho as redes dessas meninas, e agora estou começando a seguir, ver as lives, ver os stories, ver as denúncias, e aí tudo começa a fazer assim, ó, plim, você vai andando na rua, você fala, plim, lá, começa a brilhar para você, porque o seu cérebro vai trazendo isso mais para sua consciência. Então, siga mulheres, leia coisas produzidas por mulheres, veja vídeos, estude sobre feminismo e, principalmente, não seja só aquele feminista, né, que é dentro de casa, né, mas quando tem um cara do seu lado fazendo comentários abusivos ou atitudes machistas, eu sei que é difícil, tá, mas você tem que falar, você fala assim, olha, o que você está fazendo não é legal, né.
Se quiser não usar a palavra feminismo, se quiser não usar a palavra machista, né? Eu faço muito isso é uma técnica, né? Para não ter bloqueio mental das pessoas. Usa uma outra fala assim, olha, isso não está sendo legal, você pode pensar de fazer de outra forma. As pessoas têm que começar a se sentir pressionadas. A sociedade funciona assim. A sociedade funciona sob pressão social. No momento que ela se sente cobrada, porque aquilo não é aceito socialmente, ela começa a não praticar aquela ação. Por isso que é muito importante, cada vez mais, a gente falar mais sobre esses assuntos e ter essa primeira inquietude, né? Como que eu faço para não reproduzir? Mas para não reproduzir, eu tenho que ter consciência. E para ter consciência, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que escutar. Falo demais, às vezes até minha voz me irrita, gente. Não, tá ótimo. Eu acho que você conseguiu sintetizar, na sua primeira fala, antes da pergunta do João, você conseguiu sintetizar várias teorias que a gente estuda dentro do feminismo, né? Eu acho que esse ponto que você está trazendo aqui, Perim, tanto do cansaço mental, né, da sobrecarga, que também é um tipo de abuso que a gente naturaliza, eu acho que essa importância de desconstruir como que a gente socializa as nossas crianças, como que a gente socializa os nossos jovens para poder, então, fazer com que eles cresçam adultos que já saibam, né, que essas questões são importantes, porque é muito mais fácil a gente desconstruir construir com a criança, desconstruir com o jovem, porque às vezes parece que o adulto está um pouco já solidificado, mas não é impossível, né? Eu acho que essa questão é fundamental. Como você é atriz, né? Eu gostaria que você falasse como que é possível a gente poder fazer esse processo, né, unindo a arte. Eu sei que você trabalha muito com criança, com contação de histórias, e sei também que a Companhia Vagalume trabalha muito com adultos. Eu queria que você tentasse, então, fazer esse casamento. Como que as artes podem nos ajudar a desconstruir? Você já trouxe uma perspectiva excelente, que é o livro. Não é um livro científico, mas é um livro de crônicas, né? Uma leitura mais acessível. Eu queria que você fizesse um pouquinho esse exercício aqui para a gente. O lance é sempre educação, né, gente? Então, e a melhor forma também é através da ciência. Então, a sociologia, a história, bem fundamentada, com crítica, reflexiva, é o que vai fazer o diferencial. Então, eu estou terminando de ler o volume 2 do O Livro do Amor, da Regina Lins, que eu super indico também. É um livro de história sobre amor. Você leu, Carol? Sobre as histórias dos relacionamentos da mulher desde o começo. Então, você vai lendo, ao mesmo tempo que você fala, gente, não mudou nada, ao mesmo tempo que você fala, nossa, como mudou. Então, você entende por que as relações são assim hoje, desde sua origem. Então, é isso que é engraçado. É muito importante a gente trazer fatos, relatos. Então, para os adultos que têm mais essa resistência, a gente acaba pegando por aí. A gente tem que mostrar os fatos. E a história, a sociologia, ela consegue fazer isso. As crianças, a gente vai realmente conseguir através do lúdico. Então, por exemplo, eu tenho 2 canais, né? Eu tenho 3, né? Eu tenho da Companhia Vagalume de Teatro, eu tenho o meu pessoal, que eu acabo falando mais sobre feminismo, que é o perim.fam, e eu tenho meu profissional, que eu trabalho com contação de histórias, desenvolvimento de atividades em casa nessa pandemia, né? Eu mostro muita coisa que eu faço com meu filho e tal. E eu também estava trazendo nesse canal profissional algumas fábulas, contos, e eu faço toda uma seleção quando eu vou colocar os contos e as fábulas lá. Por exemplo, eu não trago qualquer conto de fadas. Eu não me sinto à vontade, principalmente quando eu não tenho a oportunidade de fazer uma discussão depois com os pais e com as crianças. Porque o conto de fada traz muitos símbolos, que são muito importantes quando a gente analisa, quando a gente estuda, quando a gente faz uma reflexão, quando a gente faz um bate-papo, quando a gente traz para o contexto, quando a gente faz esse link. Tudo isso é muito importante. Só que se eu chego e conto aquele conto de fadas do jeito que ele é, e falo, tchau, pessoal, sabe assim? O que eu estou passando com isso? Qual é a mensagem? Quais são os símbolos?
Se isso não é filtrado, isso passa uma mensagem. Os contos de fadas, eles tiveram muitas modificações, desde os originais para os da Disney, né? E eles estão modificando com o tempo, mas eles ainda passam essa impressão do príncipe, da mulher que pode ser beijada enquanto ela está dormindo e está tudo bem. Normalmente todas elas são menores de idade, os príncipes são mais velhos. Então, vários questionamentos que dá para fazer uma outra live só falando sobre contos de fada, né, que a gente se aprofunda. Então, o professor, ele tem que ter esse estudo e essa sensibilidade também, isso em tudo, né, gente? Eu fico pensando, até as psicólogas têm que ter esse viés, porque senão a gente não consegue trabalhar, por exemplo, com carga mental, né, essa noção. Nossa, eu acabo entrando em vários assuntos ao mesmo tempo, porque, por exemplo, a gente traz muito isso, a carga antigamente, né, antes que eu me separei, né, e eu trabalhava muito com o lance de comunicação não violenta, como que eu consigo, porque eu tenho que entender, porque a forma como ele foi criado, porque o mundo machista, porque ele não consegue entender, porque, né, falta conexões neurais ali por causa da falta cultural, e tudo é o quê? A culpa na mulher. Ou seja, se o relacionamento não está dando certo, se eu não estou conseguindo fazer com que ele entenda como seria melhor ele me ajudar em casa, porque eu estou sobrecarregada. Você continua fazendo o quê? Jogando a carga mental, responsabilidade para a mulher. Sempre, o tempo todo. E isso se traz também na forma como, por exemplo, uma psicóloga você leva isso para a psicóloga, ela vai trazer isso para você, você já tentou conversar com ele, né? É sempre um lance enviesado, porque a nossa sociedade, ela é toda enviesada para esse lado. É o lance do ciclo, né? Você muda, mas está sempre dentro daquele formato da opressão para as mulheres. E isso inclui nos estudos e no trabalho artístico que você vai trazer, então, para as crianças. Tem como você trabalhar qualquer tema e qualquer texto, desde que você traga reflexão e estudos sobre isso para cada idade. Então, tem muitos textos, por exemplo, do Monteiro Lobato, que são extremamente racistas. E tem fábulas maravilhosas dele, que eu já cheguei a ler no meu canal, que tinha uma outra coisinha que eu mudava, porque senão passava-se, por exemplo, a impressão de mudança de cargos, né? Existem os operários e existem os patrões, e esses cargos nunca devem ser mudados, né? Então, eu já estou entrando num outro tema, mas voltando então para o feminismo, dá para ir longe, né? A gente tem que fazer um estudo, o professor tem essa responsabilidade, só que é muito difícil se você não é capacitado, e eu entendo isso. Já dei aula também, eu entendo o quanto que é difícil. Você entra na escola com aquele, né, vou mudar essa escola, minha aula vai ser diferente, não é assim? Eu vou conseguir pegar todos eles, e aquela coisa de filme. Só que quando você não tem estrutura, uma sala cheia de crianças, um cronograma a ser seguido, falta de tempo, como você faz isso? E a falta de capacitação também dos professores. Então, eu sei que a nossa sociedade é muito complexa. E eu sei, assim, que às vezes é desanimador. Mas, gente, o que a gente precisa entender é que já existem outros países, em outros lugares, e outras metodologias que funcionam, que dá certo. Então, a gente precisa ver o que está dando certo em outros lugares, até às vezes em outros estados, não precisa nem para fora, tá? E como a gente consegue introduzir isso na nossa educação para que ela consiga abranger cada vez mais essa parte mais sensível e humana, né? Então, a sociologia, a história, mas também a filosofia, como que a gente traz isso e como que a gente estimula a criança a ser reflexiva e crítica, para que ela consiga colocar isso no dia a dia dela. A parte também da cidadania. A gente não sabe ser cidadão. O brasileiro não sabe ser um bom cidadão, gente. Na boa. A gente é meio doidinho, né, se for ver. Então, tudo isso é falta de educação. Então, como a gente faz para modificar aos pouquinhos o nosso cronograma escolar para que gere isso? E o teatro é uma ótima forma de desenvolver isso através do lúdico. É isso, eu terminei. Falo demais, gente, me interrompe.
Não, Oi. tá ótimo. O Maurício, ele tem umas pontuações para fazer, né, Maurício? Ah, ok. Eu não estava ouvindo o áudio, só um pouquinho. Então, olha, muito interessante o que a Perim está trazendo para nós, né? Toda essa temática, e algo que me chamou muita atenção no livro dela aqui, né? Esse livro, Mulheres em Meio aos Espinhos, que é um livro maravilhoso. E aí, Perim? Perim saiu? Acho que a Perim caiu, gente. Perim caiu. Vamos... Tivemos algum problema técnico aqui, vamos aguardar. Perim, cadê? Bom, enquanto a Perim tenta retomar o áudio, né, o vídeo aqui, tem um relato no livro dela chamado Mulher Forte, tem esse título, Mulher Forte. E lá nesse relato vem dizendo o seguinte: olho para você e vejo uma montanha, uma fortaleza. Você é totalmente dependente, conquistou o seu apartamento sozinha, tem seu carro, emprego bom, criou seu filho sozinha, sem ajuda de ninguém. Você não vê o quanto você é forte? E aí é que estou cansada de ser forte. Então você vê que interessante. E aí a pergunta vinha para Perim, que é: como assim? Será que as mulheres estão cansadas de ser forte esse tempo todo, que estão aí sobrevivendo às imposições da sociedade, dessa sociedade patriarcada aí, né, machista, que impõe sobre a mulher como ela deve se portar diante das situações do dia a dia. Perim já voltou? Conseguiu voltar? A Perim, ela está tentando entrar aqui. Eu acho que essas pontuações, Maurício, são muito importantes. Para quem ainda não conhece o livro, gente, esse livro ele está organizado em estações de tempo. O que a gente consegue observar é que não tem idade para a mulher sofrer, né? Todas essas violências, tanto físicas, quanto mentais, psicológicas, quanto simbólicas, né? Quantas vezes a mulher ela não é oprimida pelas instituições também, né? Violência simbólica é uma coisa tão recorrente. Gente, a Perim realmente não consegue entrar, né? Eu acho que não tem perguntas aqui e eu acho que o que era essencial foi falado. Você queria fazer mais alguma pontuação, Maurício? Não, agradeço a todos que participaram dessa live, dessa nossa primeira live. Pedimos aí desculpa pelo nosso início, né, que pode ter sido um pouco aí conturbado. Agradecer a Jane, que está nos ajudando aí na parte técnica da transmissão dessa live, que de forma muito amigável, de forma muito agradável, ela fez e colaborou para que essa live estivesse aí no ar, tá? Agradeço todos aqueles que comentaram aí na nossa live, e agradecimento a Perim, que infelizmente ela não pôde estar agora, que teve algum problema técnico. E espero vocês na nossa próxima live de humanas para humanos, tá? E até a próxima. Abraço. Carol? Queria agradecer também. Queria fazer alguns agradecimentos aqui, a nossa primeira live, não só do nosso canal, mas na vida do Maurício e na minha vida. Tá? Foi uma empreitada. Eu quero agradecer ao meu coordenador da escola, Alcides Correia Arnaldo Neto, né, que nos ajudou a divulgar esse evento. Quero agradecer a nossa diretora Ana Luísa, que está acompanhando aqui a live, deixou seu comentário ali. Quero agradecer também ao meu companheiro Rogério, que nos ajudou profundamente, trazendo, então, a Jana Munhoz
essa mulher fantástica, que tem um know-how maravilhoso de lives. Acompanhe o canal dela também, gente, o canal da Educação Física. Lá tem informações excelentes para professores, para toda a comunidade nesse tempo de quarentena. Então, aqui meu agradecimento público. Meu agradecimento a todos vocês que vieram aqui num sábado à tarde, né, nos ouvir. Fica, então, o nosso agradecimento, e a nossa página fica aberta também para sugestões de outros momentos, outras pautas. Sintam-se à vontade, vamos debater bastante, vamos, então, desconstruir o nosso cotidiano com humanas para humanos. É isso. Ah, tá, já fora do ar.